Boa noite, amigos da TV Rio Branco, vocês que estavam a assistir a mais uma edição do programa Roda Viva da Rede Cultura, nossa parceira há quase 4 anos, estão convidados a continuar conosco, agora prestigiando o que é nosso. Estamos começando mais uma edição do Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, nesta segunda-feira. Vamos receber no programa de hoje o senador Alan Rick, pré-candidato ao governo do Acre pelo Partido Republicano. Seja bem-vindo, senador. Muniz, boa noite. Boa noite. Prazer enorme estar com você. Prazer é nosso. Dr. Robson, que hoje aqui cumpre uma missão árdua, substituir nosso querido Osmir Lima, está tratando da saúde. E, é claro, nosso decano, nosso grande líder, Narciso Mendes. Uma honra estar com vossas excelências novamente. Bom, como o próprio senador já escalou, nós temos aqui mais uma vez compondo a bancada de debatedores e entrevistadores o doutor Narciso Mendes e o doutor Robson Aguiar, este último substituindo o Osmir Lima, que não se encontrava em Rio Branco, chegou esta noite e, como não está em perfeitas condições de saúde, foi substituído pelo doutor Robson. Ok? Doutor Narciso Mendes, nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Esperamos continuar contando com a sua audiência. Até já. Ok, estamos de volta, começando para valer mais uma edição do Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1 Rede Cultura, nesta segunda-feira. Como eu falei agora há pouco na abertura do programa, vamos receber hoje o senador Alan Rick, pré-candidato ao governo do Acre pelo Partido Republicano. Doutor Narciso Mendes, pode fazer a primeira pergunta ao nosso convidado. Senador, pesquisas não definem o vitorioso, mas estimula o candidato. Essas pesquisas que insistentemente lhe traz, em primeiro lugar, dos N candidatos, que tem aí 3 ou 4, lhes são favoráveis. O senhor tem pagado alguma dessas pesquisas? Olha que boa pergunta, querido Narciso. Nenhuma delas. Nós não pagamos por nenhuma dessas pesquisas até o momento. Algumas delas, inclusive de caráter nacional, como do Paraná Pesquisas, que nos colocou com 44,5% das intenções de voto no finalzinho do ano passado. Mais recentemente, a pesquisa da Rede Record de Televisão, com o Instituto Big Data, que nos colocou acima de 41% das intenções de voto. São pesquisas, por exemplo, de âmbito nacional, né? A gente sabe que várias pesquisas estão sendo realizadas no Estado, em âmbito estadual, e estas sim bancadas pelo próprio governo do Estado. E até mesmo nessas bancadas pelo governo do Estado, a gente sabe que continuamos liderando. Claro que nessa a gente tem uma margenzinha um pouco menor, mas não tem problema nenhum. O importante é que a maior pesquisa de todas, que é o do dia a dia, conversando com a população, dialogando, visitando os bairros da cidade, visitando os municípios acreanos, é a pesquisa que realmente nos dá muita entusiasmo, nos dá alegria, nos traz muita coragem para continuar fazendo esse trabalho que temos feito pelo Acre, que é o boca a boca com a população. Essa, para mim, é a melhor pesquisa. Doutor Robson. Boa noite, Muniz. Doutor Narciso, que honra estar aqui com vocês. Senador Alan Rick. Doutor Robson. Passamos pelo período do carnaval e a pergunta é, se sentiu enlatado em conserva, senador? Olha, para você ter ideia, doutor Robson, fiz um post nas minhas redes sociais acerca daquela infeliz provocação da escola de samba aos cristãos, aos conservadores, à família brasileira, né? Fazendo claramente ali propaganda político-partidária com dinheiro público. E eles perderam, foram rebaixados, né? Ficaram em último lugar. E até mesmo acabei de receber as informações hoje que sites, né, como a UOL, sites aí de nível nacional, Antagonista, repercutiram a nossa fala, a fala da senadora Damares e de outros senadores de partidos conservadores, de centro-direita. Brigar com a fé, repudiar a fé das pessoas, fazer chacota com o posicionamento religioso das pessoas, é um erro tão bobo cometido por essas
ou escola de samba, ou enfim, quem queira promover um outro debate, que acabam trazendo mais prejuízo, trouxeram mais prejuízo para o candidato deles, que é o presidente Lula, do que um ganho efetivo. Então, os evangélicos, mais uma vez, mostraram, os católicos, os cristãos, os conservadores da família brasileira, que são respeitosos em tudo, mas não aceitam ter sua fé desrespeitada, sua fé vilipendiada. Senador, a nossa legislação eleitoral ela é muito medíocre, muito pobre. Democraticamente é um desastre. Eu vou trazer aqui o exemplo, por sinal, acabei de fazer um artigozinho me reportando a esse fato. Você vê, o estado de Minas Gerais é politicamente um dos estados mais importantes do Brasil, em número de eleitores, em área territorial, e a memória de Minas Gerais traz políticos da melhor qualidade. O atual governador, e que insiste em ser candidato a presidente, eu não estou me reportando contra ele. Mas, na última eleição, em 2022, ele foi eleito em primeiro turno. Minas Gerais, a bancada de deputados federais de Minas Gerais é composta de 53 deputados federais. Aí ele se reelege no primeiro turno e o partido dele não elegeu nenhum deputado federal. Eu nunca vi uma distorção maior do que essa. Houve uma época que o PMDB, na época do saudoso Ulisses Guimarães, na eleição de 2014, o Brasil só tinha 23 estados, hoje tem 26. Eu acho que foi 2014, não. Quando o Ulisses foi candidato, foi 89. Não. Ulisses Guimarães, quando Sim, foi candidato sim. à presidência da República. Sim, 89. Foi em 1989. Com o Collor. Com Collor e Lula. E ficou em sétimo lugar, para você ver. Foi. Veio para o primeiro turno Collor, filiado a um partido chamado PRN. E o Lula, quando o PT só tinha 17 deputados federais. E o PMDB, com aquela estrutura partidária no Brasil inteiro. Então eu pergunto, o senhor, como senador, o senhor apresentou algum projeto que melhorasse a nossa legislação eleitoral? Por exemplo, nos Estados Unidos, há 140 anos, desde Franklin Delano Roosevelt, que só 2 partidos apresentam candidato a presidente da República. Aqui no Brasil, nós já tivemos a eleição de Collor pelo PRN e a eleição de Bolsonaro pelo PSL. E, por coincidência, esses 2 partidos sucumbiram no mandato deles próprios. Isso não é ruim para a nossa democracia, não? Narciso, concordo com você que a nossa legislação eleitoral precisa, de tempos em tempos, ser atualizada, modernizada. O Brasil, após o processo da redemocratização, fortaleceu partidos, na época, todos lembram, o MDB, que era, na época, PMDB, voltou a ser MDB, o próprio PSDB, que governou o país com Fernando Henrique Cardoso, se fortaleceu muito, né? Partidos com aquele espectro de ter combatido a ditadura militar, o governo militar, né? E entregaram essa retórica à população e, enfim, acabaram elegendo muitos governadores. Não sei se você lembra, MDB, PSDB faziam barba, cabelo e bigode. Aqui no Acre, a eleição de prefeito, naquela época só tinha 12 municípios. O MDB foi o prefeito de todos os 12. Todos os 12. Então, para você ver a força que os partidos, né, que trabalharam pela redemocratização, tiveram um papel fundamental nisso, tiveram.
concordo com você, a legislação eleitoral brasileira precisa de tempos em tempos ser atualizada. Sempre participo desses debates. Eu acho que nós temos que voltar a debater. O modelo americano tem algumas coisas interessantes que nós podemos adaptar. O inglês. O modelo inglês. Vou dar um exemplo. Todo mundo sabe que o lobby de corporações, de grupos políticos, opera livremente no Congresso Nacional. São grupos que defendem interesses ambientais, interesses ambientalistas, interesses empresariais, interesses do esporte, interesses, enfim, seus diversos, do agro, diversos interesses. Nos Estados Unidos, o lobby é legalizado. O lobby faz parte do movimento político, do espectro do debate político, das escolhas do cidadão e, inclusive, dos financiamentos de campanha. Lá, os parlamentares, os representantes, o governo, o sistema americano também é bicameral, tem os deputados federais, que são os representantes, e os senadores, muitas vezes são eleitos por esses lobbies. O Brasil precisa deixar de lado a hipocrisia e trabalhar com mais serenidade esse tema. Todo mundo sabe que as pessoas que chegam ali têm seus pontos de vista, têm seus grupos de apoio, enfim. E, ao invés de criminalizar, né, essa questão do lobby, torná-la às claras, colocar às claras o debate dentro de uma eleição, por exemplo. Eu acho esse um tema interessante, acaba com esse negócio, com essa promiscuidade eleitoral, né, quando você tem, né, a questão dos lobbies das instituições, das categorias, dos segmentos da sociedade devidamente delineados no campo político, e você torna o processo mais claro, mais transparente, a população fica mais... tem mais condições de dizer, não, esse candidato defende exatamente esse tema e ele é apoiado por esse grupo, claramente, como é o sistema americano. Enfim, eu acredito que o sistema eleitoral brasileiro pode evoluir a cada eleição, e eu defendo, por exemplo, amigo Narciso, que nós precisamos ter eleições unificadas. Uma eleição, ela é muito cara. O Brasil tem eleições a cada 2 anos. Nós precisamos pensar nisso. O fim da reeleição para cargos do Executivo é outro tema que tem que ser pensado, né? O uso exacerbado da máquina nas eleições é uma coisa absurda. E isso contamina o processo eleitoral, torna o jogo muito mais desigual numa campanha, quando o candidato tem a máquina na mão, o poder, os cargos, o dinheiro, contra um candidato que não tem isso. É um jogo muito bruto e muito desigual, né? Então, eu penso que existem temas que podem ser atualizados, temas que podem ser alterados, né? Como a questão de mandato, reeleição de mandato executivo, eleições unificadas, a cada 4 anos eleição geral. Eu acho que esse debate a população gostaria muito que fosse feito. Doutor Robson. A gente vive uma instabilidade ou um ato bem complexo, professor, meu mestre Narciso, não é, senador Alain? Porque quando eles tiram a participação da iniciativa privada de financiar a campanha, obviamente só sobra o público. Exato. E aí o recurso público, eles questionam o recurso público também. Pois é. Por isso que o modelo americano é interessante. Você pode ter o financiamento privado desses grupos que fazem os lobbies, né? Tem que se pensar, eu concordo contigo, Robson, em modernizar o sistema eleitoral brasileiro, né? Aqueles que podem, né, receber esse apoio, deixarem muito claro, né, a população vai saber que estão sendo apoiados por aquele grupo. A população vai fazer a sua escolha, né? Mas, é claro, também fortalecer o controle das eleições, porque o uso do dinheiro, o uso da máquina, o uso do abuso do poder econômico e político, muitas vezes define uma eleição apertada. Então, doutor Robson, são esses cuidados que nós temos que ter no processo eleitoral brasileiro. O doutor Alain, a reeleição os Estados Unidos tem mais de 20 partidos políticos, mas as cláusulas impedem que tenha mais de que 2 candidatos.
Nos últimos 30 anos, só teve uma disputa de presidente da República nos Estados Unidos que teve 3 candidatos. Porque um arquibiliardário, Ross Perot, ele participou do processo, teve 18% dos votos, mas nos Estados Unidos a eleição de presidente é indireta, não é direta. Não é direta. Colégio eleitoral, exatamente. Tem um colégio eleitoral. E eu sou favorável ao modelo americano neste particular, porque o Ross Perot, dos 242 delegados que deveria obter, ele não obteve nenhum. Porque os delegados ficaram repartidos entre os outros 2 candidatos, do Partido Democrata e Republicano. Verdade. Sobre a reeleição, digamos que Alan Hicks se eleja governador do Acre. Uma hipótese bastante provável. A minha pergunta é, mesmo assim, você defenderia a sua reeleição ou não? O senador responde daqui a pouquinho. Pronto, Tá bom? fechado. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Esperamos continuar contando com a sua audiência. Até já. Voltamos com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Nós temos aqui o apoio da Ótica Moderna e também do Arasuper. Registramos aqui a presença do Francisco Nazareno, que é articulador político do senador Alan Hicks, do Gustavo Bardales, que é o fotógrafo, do Tiago Loureiro, motorista, Gemil Júnior, suplente de senador, está também aí ajudando na pré-campanha, do Marcelo Mendes, que é assessor, e da Lilian Lima, nossa colega jornalista, que comanda a comunicação do senador. Sejam bem-vindos, ok? Muito boa noite. Senador, por gentileza, responda a pergunta feita pelo doutor Narciso na virada do bloco. O senhor lembra ainda, né? Claro, sobre o mandato Isso. unificado e sobre o fim da reeleição. A CCJ do Senado aprovou, no ano passado, eu participei desse debate, o fim da reeleição para cargos de presidente da República, governador e prefeito, cargos do Executivo. E estabeleceu que, a partir de 2034, as eleições no Brasil sejam unificadas. Esse foi um amplo debate realizado no Congresso e eu entendo que nós demos um passo importante. Agora, o debate é estabelecer as datas de quando começar esse novo modelo, né? Será nos próximos mandatos, né? Ou a partir de 2030? Quando? Quando isso começa? Mas eu acho que esse debate tem que ser feito. O modelo eleitoral, ele nos mostra que o poder da máquina cada vez mais pode impactar as eleições. Alan, você pode mudar de posicionamento? Posso. Né? No momento em que eu olho hoje o modelo de reeleição que no Brasil ficou muito contaminado e a máquina tem muito poder para alterar uma eleição apertada, a gente também pode entender que a população também tem o direito de dizer não, quando o governo é bom, a gente tem a vontade de repetir, dar mais 4 anos para aquele governante que foi um bom gestor. Então, esse é um tema que eu não tenho problema nenhum de debater e hoje eu entendo que demos um passo importante. Mas lá na frente, a própria população, através de seus representantes, os deputados federais e senadores, podem dizer, não, nós queremos de volta a reeleição. Então, para mim, não há problema nenhum, Narciso, eu acho que o povo é soberano. Inclusive, um tema como esse pode vir a ser debatido até mesmo no plebiscito, ouvindo a população, o que ela pensa a respeito do fim da reeleição ou não, né? Eu só penso que o Acre tem um grande desafio pela frente. Nós temos diversos problemas estruturais a serem enfrentados com muita coragem e quando nós aceitamos esse convite da população do Acre para colocar o nosso nome, Narciso, eu poderia ficar tranquilamente no meu mandato de senador, que só se encerra em 31 de janeiro de 2031.
Mas o seu suplente não está gostando dessa conversa. Não, ele tá doidinho que a gente ganhe a eleição, porque o bichinho mandou engomar 2 ternos já. Por falar nisso, senador, recentemente o senhor teve um encontro com a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Sim. Vamos assistir a esse vídeo Opa, e depois, vamos o lá. senhor querendo pode falar também, o doutor Narciso, legal. o doutor Robson podem, querendo também, fazer perguntas. Ok? Opa, esse é Vamos um lá, tema então. legal. Nós tivemos uma reunião no dia 21 de maio com parte da nossa bancada federal do Acre, no Ministério, com a ministra Simone, e dali eu saí bastante otimista. A minha pergunta é, com o governo chinês, já está tudo alicerçado para que a gente inicie esse projeto da ferrovia leste-oeste, interligando os 2 oceanos, passando pelo Acre? O que o Ministério já tem de forma efetiva? Em que ponto está do ponto de vista da viabilidade econômica de construção, de prazos, de datas? Eu assinei o memorando de intenção com a China, porque a Infra-SA no Brasil não tinha estrutura. Eles falaram de 5 a 7 anos para entregar o projeto. O projeto é muito complexo. A China nos deu 18 meses. Entregaria o projeto básico e executivo para que o próximo governo possa, se houver vontade política, fazer concessões de trechos. Se a gente fizer esse trecho com uma empresa, o trecho de Mato Grosso com outra empresa, Rondônia, outro, e Acre, outro, nós estamos falando aí de uma ferrovia que pode terminar em 5 anos. E aí, senador? Muito bem, esse é um tema, Narciso, que nós conversarmos aqui com o Dr. Robson, com o Muniz, sobre a ferrovia e a rodovia interoceânica. Vamos lá, o que nós temos efetivamente sobre esse tema, ferrovia? O governo federal iniciou, como acabamos de ver, um diálogo com o governo chinês para elaborar o projeto da ferrovia, ligando os portos do Atlântico, desde Ilhéus, na Bahia, até o porto de Xancai, no Peru. E o traçado dessa ferrovia passa pelo Acre. Essa foi uma fala que eu fiz num debate com a ministra durante uma reunião das comissões de Infraestrutura e Desenvolvimento Regional do Senado. Antes, nós tínhamos feito uma reunião da nossa bancada com o Ministério do Planejamento tratando disso, porque interessa ao Acre ter esta ferrovia e ter a nossa rodovia interoceânica funcionando realmente, porque o porto de Xancai é estratégico para o Brasil. Os chineses não investiram quase 4 bilhões de dólares no Peru à toa. Eles querem reduzir o tempo de transporte das cargas do Brasil e das cargas da China, das cargas não só do Brasil não, de toda a América do Sul. Eles já são o maior parceiro comercial de 90% dos países da América do Sul. E não ficar dependendo tão somente do Canal do Panamá. Do Canal do Panamá, que cada vez mais perde espaço do ponto de vista da logística, porque é um canal estreito. Os navios cargueiros, os porta-containers, os navios petroleiros estão cada vez maiores, mais largos, e o Canal do Panamá cada vez mais enfrenta dificuldades para atender essas embarcações. O Acre pode ser estratégico para o Brasil e será. E nós estamos brigando para que essa rodovia, esta ferrovia, seja realmente construída passando pelo Acre. A nossa luta é essa, que o Acre possa ter esse investimento. Imagine só, Narciso, se essa ferrovia passa pelo Acre, o Acre terá que efetivamente ser o local onde as trocas comerciais, o desembaraço aduaneiro vai ser realizado. É justamente na fronteira. É na fronteira de um país com o outro que você cria toda a infraestrutura aduaneira, galpões logísticos de empresas, das grandes empresas logísticas, das grandes indústrias que vão passar por essa ferrovia ou pela nossa rodovia, eles vão ter que montar grandes infraestruturas no Acre. Isso gera emprego, isso gera renda, isso traz riqueza, isso traz prosperidade. É isso que nós queremos. Também defendo um outro ponto de vista. Nessa mesma reunião com a ministra Simone Tebet, nós falávamos sobre a inviabilidade hoje, atualmente, da rodovia do Pacífico, que corta ali Assis Brasil, passa por Inhampare e segue para Cusco, segue para Lima. Ela tem um problema grave. Por ser uma rodovia de montanha, ela tem limitações de peso por eixo de caminhão. As curvas mais íngremes, as curvas mais fechadas, elas impedem a passagem de carretas bitrem. E isso reduz a possibilidade de cargas rodoviárias levarem mais produtos para os portos peruanos, de Ilo, de Matarani, o próprio porto de Xancai, entre outros. Então, o governo peruano defende uma remodelagem dessa rodovia,
inclusive com apoio chinês, fazendo túneis, passando por dentro das montanhas. E nós defendemos um modelo até mais barato. A rodovia BR-364 poderia ser estendida até a cidade peruana de Pucallpa. Mas esse é um tema que o atual governo, né, a própria ministra Simone Tebet, em que pese todo o seu esforço, e eu reconheço aqui o esforço dela de buscar que as rotas de integração regionais aconteçam de verdade, mas o governo atual não tem interesse em fazer essa estrada de Pucallpa, como o governo do presidente Bolsonaro tinha. Inclusive, nós trouxemos à época aqui o ministro Ricardo Salles, que era o ministro do Meio Ambiente, fizemos uma grande reunião lá em Cruzeiro do Sul, em Mâncio Lima, ouvimos as etnias indígenas, os empresários, a população, e todo mundo era favorável a construir a estrada. São apenas 220 quilômetros que nos ligam a Pucallpa, e um trecho que já foi, praticamente, já tem um traçado aberto. Então, é importante, de Pucallpa até Chancai, são 682 quilômetros asfaltados, prontos para serem utilizados como rota do nosso comércio exterior. Então, imagine a importância para o Juruá também dessa estrada. Porém, a ministra Simone Tebet disse que há um traçado em estudo que ligaria a cidade de Marechal Thaumaturgo à cidade de Puerto Inca, e de lá seguiria a Pucallpa. Ora, mas para fazer a interligação de Thaumaturgo com Porto Inca, tem que ligar Thaumaturgo com Cruzeiro. Se for assim, maravilha, porque nós resolvemos dois problemas. Fazemos a estrada até o Pacífico pelo Juruá e ligamos Marechal Thaumaturgo a Cruzeiro do Sul, tiramos esse município do isolamento. Se for esse o traçado, eu também sou totalmente favorável. Mas tem gente defendendo as duas propostas, seria melhor ainda. Melhor ainda, mas para a rodovia tem que escolher um traçado. Pode fazer os dois, mas será que o custo, né, e o aparato também aduaneiro teria que ser construído em algum dos dois lugares? Então eu acho que teria que escolher um dos dois, sabe, meu amigo Muniz? Porém, a ferrovia... Rapidinho, esse primeiro trecho são um pouco mais de 200 quilômetros, você de falou? Pucallpa a Cruzeiro do 220? Sul, 220 quilômetros. Isso. Cerca de 220 quilômetros. Um pouco mais de 120 quilômetros do lado brasileiro, coisa de 100 quilômetros do lado peruano. Então, veja que é uma estrada curta e traria um benefício gigantesco ao Brasil e ao Acre. Nós chegaríamos a reduzir até 20 dias de navio o tempo de transporte das cargas do Brasil para a China, né, e da China para o Brasil. Hoje é o nosso maior parceiro comercial. Então, para a nossa região, essa estrada por Pucallpa é muito interessante. Porém, se o governo chinês e o governo peruano fizerem as adequações na rodovia do Pacífico, também ela ficará mais adequada, essa que já existe, né, que é por Assis Brasil, ficaria mais adequada ao transporte de grandes cargas. Mas a ferrovia é fundamental. É numa ferrovia que você pode transportar os grãos do Mato Grosso do Sul, o minério do Pará, todo para os portos peruanos, principalmente o porto de Chancai. Então, do ponto de vista logístico, estratégico, o Acre é fundamental para o Brasil, é por isso que nós temos lutado por essa rodovia, a adequação dela ou a construção de uma nova lá no Juruá e também pela ferrovia. Com relação à nossa BR-364... Doutor Robson, só um minutinho, só para completar. Na sua opinião, pelos estudos, o Acre seria mais beneficiado na importação ou na exportação nesse caso? Nos dois, porque toda a infraestrutura aduaneira teria que ser montada aqui. Veja só, o Acre seria a porta de entrada e de saída do Brasil para os portos peruanos. A de entrada e a de saída. Uma coisa extraordinária. Então, dos dois pontos de vista, Muniz, nós seríamos beneficiados, o Acre teria um grande retorno. Doutor Robson. Essa integração é fruto de uma globalização que Sim. praticamente está se assentando. Mas hoje, a nossa BR-364, e nesse momento, várias pessoas estão com os carros quebrados. O que o senador Alan Rick está fazendo e, eleito governador, o que ele poderá fazer além do que já está fazendo, se está fazendo? Robson, a nossa primeira reunião da bancada, logo que eu assumi a coordenação em fevereiro de 2023, fui eleito coordenador da bancada, reuni a bancada e disse: a nossa primeira reunião será para pedir a reconstrução da BR-364. No dia 1º de março de 2023, estávamos toda a bancada federal do Acre, prefeitos, representantes, inclusive do governo do Estado, que nós convidamos, na sala do ministro dos Transportes, Renan Filho, na presença do diretor-geral do DENIT, Fabrício Galvão, e lá nós, inclusive, nossa equipe preparou um vídeo para mostrar ao ministro, ao DENIT, a situação que a estrada se encontrava naquele ano de 2023, que é semelhante ao que nós estamos vivendo agora. Só que naquela época ainda estava pior. Estava pior. Não que hoje esteja bom, tá? Hoje está de uma situação
horrorosa, a estrada está deteriorada quase que completamente. E nós dissemos claramente ao ministro, o Acre não pode mais ter a pior estrada do Brasil, porque essa estrada é estratégica para o governo federal, inclusive com a ligação com o Pacífico. Ministro, coloque a BR-364 no trecho do Acre dentro do projeto que o governo tem de reconstrução das rodovias federais no PAC. Esse não é um projeto do governo federal, reconstruir várias rodovias federais, reformar outras. Coloque a do nosso Estado. Do ponto de vista estratégico, é fundamental para o governo federal. Hoje, vocês podem olhar, não, ali é só o Acre, não traz tanto retorno para o governo federal. Não. Vocês têm que olhar do ponto de vista estratégico para o futuro. Essa é a rodovia que vai ligar o Acre ao Peru e o Brasil aos portos peruanos. E naquele momento, aquele debate foi um debate muito republicano, muito correto, e o ministro recebeu o nosso pedido. Na época, vou resumir aqui a fala, colocou a nossa BR no plano de reconstrução das rodovias e liberou naquele ano 600 milhões para a manutenção da BR. Tanto que em 2024 a BR estava numa situação muito boa. Só que essa manutenção, esses 600 milhões que foram gastos, já foram todos por água abaixo. Por quê? Porque a estrada se deteriorou de novo. Porque não adianta fazer manutenção. Tem que fazer a reconstrução. E o nosso pedido foi reconstrução. É importante fazer a manutenção para mantê-la aberta, mas tem que começar os trechos da reconstrução. O que é que já foi feito? O primeiro trecho da reconstrução foi Bujari, Rio Branco. Se você pegar essa estrada hoje, e eu fiz essa estrada esses últimos dias 2 vezes, ela está em perfeitas condições e já estamos indo para o 3º inverno dela. Muniz, se você for até o Bujari, é hoje um dos melhores trechos da BR-364, se eu vou dizer com toda a sinceridade, o melhor trecho. Porque já foi feito no modelo da reconstrução, com o macadame hidráulico, que é um manto de pedra, você retira todo aquele barro argiloso, a tabatinga, você coloca 40 centímetros de pedra bruta, você coloca barro adequado, você faz as contenções, as galerias, as obras de arte, e você tem uma estrada que dura aí muitos e muitos e muitos anos. E quando for fazer manutenção, são pequenas manutenções, porque a base foi muito bem feita. Porque o grande problema dessa região, quando você sai de Rio Branco até Bujari, ali de Bujari chegando em Sena até a cabeceira do Rio Liberdade, adentrando Cruzeiro do Sul, o solo é completamente inadequado. É argiloso, é a famosa tabatinga. Pois é, mas nós vamos saber se o macadame funciona mesmo quando ele chegar nos trechos mais complicados. Pois é, esse trecho... Não é esse aí. Né? Esse não é o pior, mas ele já está mostrando... E também não foi... Esse daí não foi aquele modelo que vão fazer da reconstrução. Não é aquilo que está no projeto. Foi um macadame intermediário, mas está dando muito certo, está dando muito bem, mostrando que funciona. Agora, o objetivo é fazer 415 quilômetros de reconstrução com macadame hidráulico e asfaltar desde Sena Madureira até a cabeceira do Liberdade. Também reconstruindo as cabeceiras de pontes que estão desmoronando, como a ponte do Caeté, como a ponte lá de Tarauacá, entre outras. E a licitação foi lançada, está sendo lançada agora em fevereiro. Doutor Alain Henrique, o senhor não queira dar aula para um engenheiro de 55 anos de formado. Eu sei que, falando aqui, eu vou ouvir as suas sugestões também, meu amigo Narciso. Ademais, eu comecei a minha vida como profissional de engenharia trabalhando no 14º Distrito Rodoviário do Rio Grande do Norte, na construção da rodovia Natal João Pessoa Recife. Maravilha. Eu comecei ali. Acontece o seguinte, eu falando com o doutor Ricardo certa vez sobre essa BR-364, os 20 quilômetros de Cruzeiro do Sul para cá e esse trecho de Rio Branco, passando do Quinari, você vê que não tem problema de subleito e leito. Você refaz a base e a subbase e mete a caba de asfalto. O trecho de Sena Madureira, ou mais propriamente de Manuel Urbano, até chegando ao Liberdade. Ali, é horrível. Ali não tem macadame que resolva.
ali ou se transfere. E você falou aí na sua discussão. Material pulverulento, esse material daquele trecho, ele tem que ser todo removido. Removido. Porque senão... Porque a estrada Ela estraga de baixo para cima. a Exatamente. A A base não tem sustentabilidade, aquilo encharca, aquilo é mole e vai estragando a estrada. Exatamente A isso. subbase e a base fica assentado no leito e subleito. Exato. Ou você dá rigidez à base, o subleito e o leito, ou então, quando ele ceder, cede a base e a subbase. Exato. É por isso que tem tantos desmoronamentos de estrada. Então, Você tem razão. Mas, doutor, Alain, você roubou, no bom sentido, um termo que eu sempre uso. O Acre pode se tornar na porta de entrada. Exato. Por enquanto, nós somos a porta do fundo e pouco usada. E pouco usada. Verdade, Narciso. Então, você, governador do Acre, se eternizará se você priorizar a transoceânica. Porque o Acre seria a porta de entrada de toda a Europa, E da Ásia. da Ásia. E, inclusive, os transportes do Oceano Pacífico entrava pelo Atlântico, passando Pelo Porto de Xangai. pelo Porto de Xangai. É extraordinário. Você já visitou o Porto de Xangai? Estamos preparando uma visita lá para esse ano. É uma das nossas agendas que vamos fazer esse ano. Você precisa ir antes das eleições para que eu acho que você tenha uma visão. Agora, uma das coisas que me preocupa é uma tristeza a política no nosso continente. Nós estamos, hoje o Peru, há 3 dias com a nova presidente. Nos últimos 10 anos, 8 anos, 8 presidentes. nos últimos 10 anos, foram 10 presidentes. O Quer atual dizer, já foi deposto também. Foi. já foi deposto. E essa que tomou de posse há 3 dias atrás, a eleição é em abril. O clima político no Peru não está fácil. Não está fácil. Então você vai ter que ter uma boa articulação, se eleito, com relação. Governo federal com articulação com o governo peruano para a gente poder construir isso juntos. Ok. E assim nós vamos a mais um intervalo comercial e voltaremos em instantes com a terceira e última parte do programa. Espero, claro, nós esperamos continuar contando com a sua audiência. Até já. Agora de educação. Ok, estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa de hoje, Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, Rede Cultura. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Nós temos aqui o apoio da Ótica Moderna e também do Ara Super, que juntamente com a Aramix compõe a melhor, maior e mais antiga rede de supermercados do Acre. Se você ligou o seu televisor agora, muito obrigado pela audiência. Estamos aqui a conversar desde o início do programa com o senador Alan Rick, pré-candidato ao governo do Acre pelo Partido Republicano. Senador, afinal de contas, como vão as negociações, as articulações em torno dos seus 2 candidatos ao Senado, ou só um candidato ao Senado, e também do seu colega de chapa, o pré-candidato a vice? E aí? Muniz, olha, vou começar pelo vice. O vice é o nome que a gente deixa mais para o fim. É fruto de um debate com a sociedade, ouvindo a população, mas, acima de tudo, também de uma composição política, que muitas vezes se encerra lá no último dia das convenções. Narciso, que já participou de muitas eleições, sabe que no período das convenções ainda muita coisa ainda está se definindo. Então, o vice vai ficar realmente para essa etapa. Mas, sobre chapa, nós já temos uma pré-candidata ao Senado, a ex-deputada federal Mara Rocha, fez um grande trabalho como deputada e o povo gosta dela, tem baixíssima rejeição, até pelas suas posições, pela sua serenidade, e tem nos acompanhado em várias agendas. Estaremos juntos em Tarauacá neste final de semana, onde faremos um grande ato de filiação,
faremos grandes ações ali com os nossos aliados e amigos em Tarauacá. E Mara estará conosco, o nosso querido deputado federal Roberto Duarte e outras lideranças nossas. Lá o amigo Zé Filho deve anunciar sua candidatura a deputado estadual também. Um grande ato com o povo Zé de Filho é um Tarauacá. grande empresário lá, né? Inclusive, me permita, hoje um dos maiores frigoríficos do Brasil está instalado em Tarauacá, numa articulação política minha. Né? Temos uma bela relação construída na presidência da Comissão de Agricultura do Senado com o setor do agro brasileiro. E numa dessas audiências públicas, ainda no final de no ano de 2025, início de 2025, final de 24, perdão, nós conversamos ali com o pessoal do BMG, que participava, né, de uma das audiências públicas, e eu fiz o convite para que eles se instalassem no Acre. Pouco tempo depois, recebo uma ligação de um de seus diretores dizendo: senador, nós vamos para o Acre, aqueles contatos que o senhor nos deu aí de frigoríficos que estavam parados, né, para que eles pudessem retomar, colocar para funcionar. Deu certo, entraram em contato com o Zé Filho e, graças a Deus, hoje ali são 200 empregos gerados hoje, investimento gigantesco lá, reformaram todo o frigorífico, equiparam e estão realmente mostrando a força de um segmento que o Acre tem como um de seus pilares, que é a nossa agricultura e a nossa pecuária. E esse frigorífico hoje emprega tanta gente, ajuda a cidade, traz riqueza, traz investimento. E nós vamos estar lá em Tarauacá, dialogando com a sociedade, fazendo esse grande ato de filiação lá do Republicanos. Então, hoje a Mara é a nossa candidata, pré-candidata ao Senado, e a segunda vaga está sendo debatida, está sendo conversada com várias pessoas importantes, e eu creio que a gente vai fazer uma chapa bem competitiva. Na engenharia clássica da política, os cargos majoritários têm que fazer uma grande coalizão. O PT foi mestre nisso, com a Frente Popular, que arrebatava aí 10, 15 partidos. Nessa perspectiva, o MDB ainda está lá no fundo, ainda existe uma pequena possibilidade. Doutor Robson, o MDB tomou a sua decisão. Nós fizemos todos os alinhamentos possíveis, todos os gestos, né, de trazer o MDB para um projeto. Eu acho que o MDB foi muito maltratado nas últimas eleições pelo grupo que aí está. Na verdade, eles foram massacrados, tanto em Rio Branco quanto em Cruzeiro do Sul. Mas a opção, né, do presidente do MDB foi de se aliançar com o grupo que aí está. Isso trouxe, inclusive, dentro do partido, um descontentamento de muitas figuras. Eu sei que teria apoio de figuras importantes do MDB, mas deixa isso agora para lá. Eu acho que o MDB tomou essa decisão. Eu não sei de que maneira a executiva do partido ainda vai trabalhar esse tema. Eu não vou me meter. É uma decisão interna do partido. E a gente vai continuar dialogando com aqueles que querem caminhar conosco. Nesse sentido, o senador Márcio Bittar, que esteve bem longe de você há 2 anos na eleição municipal, agora está se distanciando do prefeito e se aproximando do nobre senador, é isso? Olha, o Márcio tem feito um grande trabalho como senador do ponto de vista da defesa dos valores conservadores do segmento político da direita. E o Márcio tem uma grande interlocução com o ex-presidente Bolsonaro, e hoje é um nome que pontua muito bem em todas as pesquisas de opinião. O Márcio está lá sempre entre segundo e terceiro lugar, muito bem pontuado nessa disputa ao Senado, ele que vai para a reeleição. O diálogo com o Márcio existe, obviamente um diálogo muito republicano. Ele está aguardando o desenrolar dessa pré-candidatura do prefeito Tião Bocalon ao governo do Estado e vai tomar sua decisão a partir daí. Nós estamos de braços abertos para compor com o PL. Inclusive, já falei com o Gemil, o nosso suplente, que hoje está no Republicanos, e já tratei isso com o presidente do Republicano, nosso presidente Marcos Pereira, que o Gemil iria para o PL nessa composição para darmos mais um senador ao PL. Então, esse diálogo foi feito com o Valdemar da Costa Neto, com o próprio Márcio Bittar, e a gente espera que dê certo. Senador, o Estado moderno hoje
no mundo inteiro, visando o desenvolvimento econômico e social, tem como prioridade 3 setores: saúde, educação e segurança pública. Isso. Saúde e educação fazendo boas parcerias com a iniciativa privada. Mas a segurança pública é quase uma prerrogativa do Estado mesmo. Sim, sim, com certeza. Porque eu acho algo muito arriscado você entregar a segurança pública para a iniciativa privada. Concordo plenamente. Certo? Eu pergunto, nessas 3 áreas, qual delas terá a sua maior atenção como governador? Todas as pesquisas de opinião que nós temos lido, acompanhado, esses 3 pontos, esses 3 problemas sociais são apresentados. A saúde, em primeiro lugar, aí depois nós vemos a segurança, temos a educação, a infraestrutura, a geração de emprego. Sempre são esses os temas que mais suscitam o anseio da população por melhora. Vamos começar pela segurança pública. Nenhum parlamentar até então tinha dedicado tanto recurso, diálogo, parceria com a segurança pública quanto eu. Nós já alocamos, eu perdi as contas, a Lília pode até me passar uma colinha, que está aqui nos bastidores, mas passou aí de 80, chegando perto de 100 milhões em investimentos em segurança pública. Entre viaturas, entre equipamentos, construção de unidades para as polícias, articulação. E aí eu coloco também Ministério Público, né, as polícias, Polícia Civil, Polícia Militar, bombeiros, Polícia Penal, né, a infraestrutura da Secretaria de Segurança Pública, as delegacias, os Centros Integrados de Segurança Pública, os CISPs. Para você ter ideia, Bujari vai ganhar seu CISP, que era um projeto antigo, fruto de emenda minha. Santa Rosa do Purus, o seu Centro Integrado de Segurança Pública, também vai ser construído novo, do zero, porque se você for em Santa Rosa e for visitar essa unidade, é dramática a situação. Explique aí em detalhes, ou mesmo de forma resumida, para quem ainda não conhece esse assunto, o que é o Centro Integrado de Segurança Pública. É uma delegacia integrada entre a força da Polícia Civil e a Polícia Militar. É uma espécie de delegacia e também um batalhão. Só que do tamanho adequado àquele município pequeno. Então, a delegacia, junto com o batalhão, criou o Centro Integrado de Segurança Pública. Deixa eu me intrometer nessas só para concluir, Narciso, para não perder o fio da meada, então, são investimentos que nós já fizemos como parlamentar, desde deputado federal e agora como senador. Então, a segurança pública ela requer, acima de tudo, infraestrutura. Policial não faz segurança pública se não tiver uma boa viatura, bom armamento. Foram emendas nossas que ajudaram a trocar as antigas armas, pistolas Taurus, por pistolas Glock. Viaturas também? Viaturas novas, centros integrados, infraestrutura de inteligência, computadores, drones. Por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal toda vez recebe novas viaturas nossas, recebe equipamentos, motos inclusive, né, que são importantes. A Polícia Civil, da mesma forma, Polícia Militar, nem se fala, Polícia Penal, estandes de tiro, equipamentos, tudo isso nós fizemos. Então, acima de tudo, investimento na infraestrutura e na estrutura de trabalho dos policiais. Mas tem que ter o investimento no treinamento, ações articuladas. Eu conversei recentemente com o governador Tarcísio de Freitas, em São Paulo, e ele colocou o governo à disposição, e nós devemos ir a São Paulo, conhecer um pouco do que ele executou em segurança pública. E nós temos bons nomes de bons gestores de segurança pública nos ajudando a fazer o nosso plano de governo na área de segurança. O que a população pode esperar? Enfrentamento à criminalidade, uma polícia mais bem equipada, uma polícia valorizada. Os policiais penais, por exemplo, precisam ser valorizados, né? Uma polícia civil que hoje está praticamente, né, abandonada. A polícia civil precisa receber atenção especial. Eu não falo de construir prédios e reformar delegacias. Eu falo da interlocução com os delegados, de valorizar o trabalho dos agentes, de organizar as ações policiais, de a polícia judiciária cumprir o seu papel como tem que cumprir. A perícia técnica, por exemplo, que recebeu emendas nossas, que até hoje essas emendas não foram executadas, para a compra de equipamentos, inclusive de papiloscopia,
Tudo isso nós vamos fazer um trabalho extraordinário, podem ter certeza, de apoio à nossa segurança pública. Os policiais serão valorizados, policiais serão cada vez mais respeitados, sabe do meu respeito, do meu carinho Senador, por o senhor eles. sabe que na prática tudo isso vale a pena, mas para eles a melhor coisa é o quê? Salário. É salário, por isso que eu falo de Nada- valorização. É isso? Por isso que eu falo de valorização. Muitas categorias precisam ter seus planos revistos. Um exemplo disso é a Polícia Penal. Então, a segurança será um pilar do nosso trabalho. Saúde, meu amigo Narciso. A saúde hoje é um drama da população. Você sabe que hoje nós temos um convênio, eu digo nós, o povo acriano, que nós criamos, no meu mandato, com o Hospital de Base São José do Rio Preto, em São Paulo, para salvar a vida de vários pacientes do Acre que não conseguem ter essas cirurgias de alta complexidade realizadas aqui. E nós criamos um convênio com esse hospital para que os pacientes acrianos possam ser enviados para lá e fazer cirurgias. Cirurgias cardíacas extremamente delicadas, como a de cardiopatia neonatal congênita de bebês, cirurgias de coluna, cirurgias de transplante, cirurgias, não é, de todas as, enfim, 62 especialidades, e que hoje o Estado tem essa saída, porque um paciente no estado grave precisa de uma cirurgia, por exemplo, um bebê, que a cirurgia precisa ser feita inclusive dentro do útero, mas por falta de diagnóstico acaba nascendo com a cardiopatia grave e precisa fazer cirurgia urgente. Você tem um hospital hoje que é referência, que o Acre não precisa ficar buscando na regulação nacional um hospital, e já tem esse, porque o senador Alain alocou recurso, construiu a parceria, construiu um convênio, dialogou, e sempre que posso vou ao hospital visitar os pacientes acrianos que estão lá, como eu fiz no final do ano passado. Visitei 4 mães acrianas com bebês que estavam lá cirurgiados de cardiopatia neonatal congênita. Estive lá e abracei essas mães, chorei com elas, e graças a Deus conseguimos que a cirurgia conseguisse salvar a vida de 3 desses bebês. Um deles, infelizmente, chegou muito fraquinho, houve uma demora, né, no envio desse bebê para São Paulo, e o bebê, infelizmente, não suportou. Mas os demais todos foram, graças a Deus, cirurgiados, estão com saúde. Nós temos que buscar as melhores soluções para a saúde. Os diretores de hospital no interior precisam ter recurso, e um recurso que possa garantir o dia a dia do hospital, trocar a lâmpada, comprar água. Hoje é inadmissível o que acontece. Os hospitais que nós colocamos recurso, como Sena Madureira, o Hospital João Câncio Fernandes, o Hospital de Manso Lima, que já está pronto. João Câncio já inaugurou uma etapa, precisa inaugurar a segunda, que é a parte mais importante, que foi a ampliação, a reforma e ampliação. Feijó tem milhões e milhões de emendas minhas, o hospital ainda não ficou pronto, a gente não sabe que cabeça de burro está enterrada ali, que o governo não consegue fazer essa obra do Hospital de Feijó. O Hospital Taracá, que nós equipamos, que nós entregamos todos praticamente os equipamentos modernos que tem em Taracá, foi fruto de emenda minha. O Hospital de Senador Guiomar, que foi entregue recentemente, que nós, claro, não somos convidados para participar da entrega, sendo que o hospital é fruto de emenda minha, mas eu fui lá antes, fiz uma conversa com os servidores, com a diretora do hospital, e mostrei à população de Senador Guiomar que aquilo é fruto de emenda nossa. Então, assim, a gente é boicotado o tempo todo, né? A gente não é valorizado, mas não tem problema, a gente sabe que esse é o jogo político do atual governo, e a gente vai mostrar para a população o que nós temos feito e trabalhar com seriedade como nós temos trabalhado. Então, segurança pública, saúde, educação. Educação do Acre figura como uma das piores do Brasil. Pega os índices, pega os últimos índices, as últimas, né, os dados nacionais sobre a educação do Acre. Nós estamos nas últimas posições. Nós precisamos reverter isso. Não podemos mais ter escola funcionando de forma precária. O governo vai resolver tudo em 4 anos? Não vai. Mas podemos dar um grande passo, melhorando as condições de educação e dando educação mais moderna, garantindo mais escolas cívico-militares. Eu defendo mais escolas em tempo integral, a integração da escola com os cursos profissionalizantes, que esse é um dos novos eixos da educação, né? O aluno da escola já ter o curso. Por exemplo, nós temos o Instituto Dom Moacir, o IEPTEC Dom Moacir, que trabalha de forma integrada, pode ser melhor esse trabalho com a educação. Enfim, modernizar a educação é garantir que o aluno fique na sala de aula, que reduza a evasão. Eu sou autor de um projeto que vai virar lei, se Deus quiser, que cria um sistema de segurança para a educação, cria um programa nacional de segurança na educação, para evitar o aliciamento de adolescentes, de crianças, né, por traficantes de droga nas imediações das escolas. Sim. Evitar, não é, aquelas situações dramáticas que já aconteceram no Brasil, de invasão de escola por serial killer matando crianças, pessoas tocando fogo em criança. Enfim, um modelo que está sendo debatido no Congresso, que é fruto de um projeto meu,
criando um modelo, um plano de segurança nas escolas. Então, assim, nós temos projeto para todas as áreas. Ô, senador, Pena que o tempo é curto para a gente poder falar de tudo. Por falar em Ô, tempo, senador. doutor Narciso, o senhor aproveita e já faz as suas considerações finais e a última pergunta. Ok? eu queria lembrar um fato. O Brasil está cheio de organizações criminosas nos estados. Aqui no Acre tem uma organização criminosa criana. A do meu Rio Grande do Norte é uma terrível. Natal, o centro de Natal, é praticamente controlado pelas organizações criminosas. Aqui em Rio Branco já tem ruas aqui onde os comerciantes pagam A gente uma sabe mensalidade. A gente sabe E disso. acontece o seguinte: essas organizações são filhotes do Comando Vermelho do Rio de Janeiro e do PCC de São Paulo. Esses dois estados não deviam ser responsabilizados por ter exportado, sobretudo as milícias. E aqui eu quero aproveitar para fazer um elogio à nossa polícia militar, porque a insegurança pública do Rio de Janeiro não é nem do narcotráfico, é dos milicianos. É o ex-coronel, o ex-capitão. E a nossa Polícia Militar é uma das mais honestas do Brasil, viu? E é isso que eu queria dizer. Eu não estou aqui a elogiar, não. Eu prefiro a crítica decente, que corrige, de que a bajulação que corrompe. Concordo com você. Mas isso tem que ser reconhecido. Mas a nossa polícia militar É uma das do mais Acre honestas do Brasil. é uma das mais disciplinadas, obediente, pacífica. E se aqui e acolá um policial no meio de milhares fizer Ocorreu um desvio, um desvio, vai ser devidamente apurado. mas a nossa segurança pública nós devemos também muito à nossa polícia militar, que ela merece o elogio. Concordo com você e a Polícia Militar do Acre, se nós tivermos a honra de governar o nosso estado, se for a vontade do povo, será extremamente importante, valorizada e parceira. Doutor Robson, mais uma vez, muito obrigado por ter substituído o nosso colega Osmir Lima. Suas considerações finais, ok? Obrigado, Muniz. É uma grande honra estar com você, estar com nosso amigo Narciso Mendes, nosso senador Alan Henrique. Alan, em sendo governador, você vai ter a ousadia de enfrentar um problema crônico, que é do inchaço do serviço público, e transferir pelo menos alguma parte para a iniciativa privada? Nós vamos ter que ter muita responsabilidade com esse tema. Nós sabemos do problema que muitos servidores públicos hoje enfrentam de desestímulo ao seu trabalho por falta de um plano de carreira defasado, da falta da valorização. Quando eu falo de valorização, é isso. É dialogar, sentar na mesa, ouvir os servidores, né? Quando a gente está ensinando o nosso filho, tem um filhinho de 4 anos, vai fazer 5 anos, eu procuro às vezes ouvir, filho, e na escola, você como é que é? E filho, como é que está? O governador, ele é o paizão, ele tem que sentar e ouvir seus filhos, que são servidores. Então você tem que dialogar, você tem que sentar na mesa. E, obviamente, sua pergunta é importante, doutor Robson, porque hoje nós temos aí milhares e milhares de cargos comissionados de pessoas que não trabalham, pessoas que só incham a máquina pública. Isso tem que ser muito bem apurado, porque esse tipo de problema causa um dano ao erário público gigantesco todo mês, a folha inchada. E um desestímulo para quem trabalha. Então, nós vamos combater isso, para que aqueles que trabalham, poxa vida, esse é um governo que não está cheio de gente aí só recebendo sem trabalhar, não. As pessoas vão trabalhar, as pessoas vão ser valorizadas e nós vamos buscar gerar emprego no Acre para que aqueles que ainda não têm condições, e o Estado não pode abraçar todo mundo, não tem como, possam ter dignidade. A geração de emprego, o fortalecimento da iniciativa privada também é um tema que nós vamos buscar no nosso governo valorizar. O servidor público e a máquina pública farão o seu melhor papel, porque não é só dar emprego, é oferecer o melhor serviço ao cidadão. Mas nós devemos garantir que a iniciativa privada cresça para que possa contratar mais, para que possa gerar mais emprego e tirar tanta gente de desemprego, da desesperança. E o Estado arrecada mais. E o Estado arrecada mais, com certeza. E assim nós chegamos ao final do programa. Queremos aqui agradecer ao doutor Robson, ao doutor Narciso mais uma vez como debatedores e entrevistadores.
ao senador Alan Rick e, sobretudo, o nosso telespectador, que é a razão do nosso sucesso. Senador, suas considerações finais, lembrando que, mais uma vez, o senhor engrandeceu e enalteceu o nosso programa, ok? Parabéns, sucesso nesse seu novo desafio. Obrigado, Muniz, obrigado, Narciso, obrigado, doutor Robson. Uma honra estar aqui debatendo um dos programas mais longevos de debate político da televisão acreana. É o único 100% de debate 100%, da TV. 100%. E vou dizer mais, debatendo com pessoas que são extremamente inteligentes, que conhecem os problemas do Acre e que repercutem, reverberam a voz da sociedade. Quero continuar trabalhando pelo nosso povo, vamos enfrentar um grande desafio esse ano. Peço a Deus que nos abençoe, a Deus que nos proteja. Enfrentar uma máquina poderosa como essa não é fácil, mas quando se tem Deus no coração, vontade de trabalhar, humildade, pé no chão, a gente vence. Um abraço a todos, muito obrigado. Sucesso, parabéns. Obrigado. Lembrando mais uma vez que na próxima semana poderemos entrevistar mais um pré-candidato ao governo. Aqui a gente não apenas fala em democracia, né, doutora? A gente a pratica em sua plenitude, não é isso? Muito obrigado, então, a todos pela audiência, boa noite e que Deus nos conceda uma semana de paz, de harmonia e de prosperidade. Boa noite.